Meus amados, eu acredito, existem histórias ou partes da nossa história, de situações da nossa vida, que se a gente pudesse, a gente apagaria. Eu gostaria que o pessoal ouvisse isso, obrigado. Existem coisas que já aconteceu na minha vida, que se eu pudesse, eu gostaria que Deus me desse o dom de esquecer, nunca mais lembrar. Existem coisas que já fizeram conosco, ou que a gente já fez com alguém, que a gente pudesse, na nossa vida, a gente deixava lá atrás e não lembrava nunca mais. Esse é um dos textos que a gente se remete muito a isso. Eu não sei se você já leu esse texto com calma, com paciência, mas eu gostaria que você lesse, se você leu agora, mas quando você chegasse em casa, lesse novamente, e entendesse o cenário que se passa na vida desse homem. O contexto diz que Jesus tinha acabado de acalmar uma tempestade. Jesus sai de um mar revolto para se encontrar com um homem revolto. Jesus tinha acabado de domar um mar, e agora Jesus está indo ao encontro de um homem para domar um homem que estava totalmente possesso. Meus amados, graças a Deus, existe Jesus Cristo que liberta todo aquele que confessa como Senhor e Salvador de todas as amarras do inimigo. Graças a Deus, nós temos Jesus Cristo. Nós estamos vivendo um tempo pós-moderno de algumas pessoas que não estão mais acreditando em Jesus, ou acreditam parcialmente. Se for um Cristo que me abençoe, que me dê todas as bênçãos, amém. Mas quando é um Cristo que me repreende, que me exorta, esse não, esse eu não quero. Jesus nunca mudou, Ele nunca falhou, e Ele continua operando grandemente. E Ele está aqui entre nós essa noite. Eu lhe asseguro, meus irmãos, que aquele ou aquela pessoa que você conhece, talvez na sua mente agora você possa estar pensando, existem pessoas, pastor, que eu acredito que não tem mais solução para ela. Não sei se você já usou essa expressão, diante de alguma situação tão difícil. Como é de conhecimento de alguns irmãos aqui da igreja, tem um irmão que é bem difícil. E confesso, pastor Manga, por um tempo que eu disse assim, Senhor, abro mão. Porque para mim não tem mais jeito. Mas para o Senhor Jesus, não existe nada impossível. E meus amados, quando a gente olha para esse texto, e a gente olha para a nossa vida, como nós estamos hoje, a saber você que já fez uma decisão por Jesus. Talvez você nunca foi possesso por um demônio, mas Efésios capítulo 2 vai dizer que todos nós, antes de Cristo, nós éramos conduzidos e servíamos ao príncipe e a potestades desse tempo. Todos nós. Mas graças a Deus, um dia Jesus Cristo nos alcançou. A graça do Senhor Jesus nos alcançou. E eu não sei em que estágio da sua vida isso aconteceu. Mas se aconteceu na minha vida, aconteceu na vida do gadareno, tenha certeza disso. Talvez na sua mente agora se venha à mente alguém, alguma pessoa, que para você é impossível que ela saia dessa situação. Mas eu creio num Cristo que pode ir agora mesmo ao encontro dessa pessoa, onde ela estiver, no estado que ela estiver, e mudar o cenário dela em nome de Jesus. Porque na oração de intercessão, enquanto nós estávamos aqui orando, ainda que a gente não possa ir lá, o Senhor pode levantar quem Ele quiser, meus irmãos. Nós estamos vendo na Nigéria o grande sofrimento aos irmãos que estão sendo mortos, não esses que estão morrendo, porque eles já estão no Senhor, mas as famílias, os pastores e os missionários que estão ali. Essa semana, um pastor em meio à vala, às covas abertas, orando e dizendo, eu não vou sair daqui, eu vou continuar aqui pregando o evangelho, podem me matar, porque ele sabe que ali existem vidas que estão aprisionadas pelo poder de Satanás, mas a palavra do Senhor diz que o poder de Deus é o evangelho de Jesus Cristo que liberta, que salva e que transforma, meus irmãos. É por isso que esse texto ele pulsa em nosso coração. Jesus sai de um mar agitado para um homem agitado. Eu fico imaginando que os discípulos, logo depois de ter acalmado aquela tempestade, eles chegam em Gadara, ou eles pensam, agora a gente vai descansar. Agora a gente vai dormir, a gente vai dar uma relaxada. Jesus, não, ainda não. Ainda tem alguma coisa para fazer. Desse lugar sombrio sai um homem louco, um homem possesso, se você não fechou sua Bíblia. O texto vai destacando algumas coisas que esse homem tem. É um espectro humano, meus irmãos. É um aborto vivo, com todo respeito, é um bicho. Os cemitérios que nós temos hoje, eles têm paredes, eles têm portões. Naquela época, não. Eles eram abertos. Eu imagino aquele homem andando pelo cemitério e levantando os túmulos,
pegando pedaços de ossos humanos, se autoflagelando, se agredindo. Nada conseguia dominar esse homem. A tentativa dos homens era colocar em correntes, mas nem os homens poderiam fazer absolutamente nada, a não ser Jesus Cristo. E eu queria, a primeira coisa aqui, destacar algumas coisas. O que é que Satanás faz numa vida de uma pessoa sem a presença de Jesus? Primeira coisa, meus irmãos, versículo 27. Satanás, ele tira a identidade desse homem. No verso 27, o texto diz que quando chegaram à região dos Gadarenos, do outro lado do mar da Galileia, quando Jesus desembarcou, um homem possuído por demônios veio ao encontro dele. O texto não diz o nome desse homem. O texto apenas diz que um homem. Isso é, ele não tinha nem nome para a sociedade. Nem nome ele tinha. E olha, meus irmãos, veja se não é assim que acontece com muitas pessoas hoje. Ninguém chamava ele pelo nome. Está ali um endemoniado, está ali um possuído, está ali um possesso. Na nossa cultura, a gente quando vê uma pessoa sem a presença de Jesus, talvez não possessa literalmente, eu não sei se você já teve esse prazer ou desprazer, mas já aconteceu comigo. Uma vez só, de ter que tirar um demônio de uma pessoa. E pensa uma agonia que é. Na época nem pastor era. A pessoa chega na casa de Paulo e vem aqui, pastor, me ajude aqui, Valdo. E a gente fica sem saber o que fazer. Eu disse, bem, eu vou orar aqui, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. A gente começa a rezar, a orar, faz o que for possível. Mas existem pessoas que agora mesmo, meus irmãos, estão possessas. Estão sendo conduzidas por Satanás. Está ali um alcoólatra, está ali um prostituto, uma prostituta, está ali um vadio, está ali uma pessoa que não tem esperança para mais nada. A gente começa a rotular essas pessoas. Mas são pessoas que estão sendo levadas e conduzidas pelo inimigo das nossas almas. E é isso que esse texto vai nos destacando primeiramente. Satanás tira a identidade daquele homem. Ele não tinha nome. Ele tinha apenas um rótulo. É um endemoniado. É um possesso. Segunda coisa que nós observamos aqui é que Satanás tirou daquele homem o convívio social. O verso 27 e o verso 28 diz que fazia muito tempo que ele não tinha casa nem roupas e vivia num cemitério fora da cidade. E assim que Jesus viu, gritou e caiu diante dele. Então disse em alta voz, por que você vem me importunar, Jesus? Filho do Deus Altíssimo, suplico que não me atormente. O texto é muito claro, meus irmãos. Esse homem tinha uma casa, mas ele não estava morando em casa. Ele estava fora do convívio social. Não tinha como conviver com esse homem, não tinha como esse homem estar dentro de um metro quadrado com outras pessoas. Nada controlava esse homem. Nada fazia com que esse homem ficasse quieto. E é exatamente aqui que a gente vai vendo, meus irmãos, que ele vivia no cemitério, fora da cidade. O lar que é um lugar de acolhimento, de amor, de pertencimento, de proteção. Satanás destruiu tudo isso na vida desse homem. Você deve conhecer histórias assim. De pessoas que tinham tudo. Tinham uma casa, estavam na igreja, eram acolhidos, eram amados, foram protegidos, mas que hoje estão nos cemitérios da vida. Estão aí aprisionados. E mesmo que eles queiram voltar, é tão difícil para alguns. É uma luta tremenda, meus irmãos. Porque existe ainda para algumas pessoas a incredulidade de ter dúvidas sobre o lado espiritual da vida. Assim como existe céu, existe também inferno, meus queridos. Esse momento que nós estamos aqui diante do Senhor, creia nisso. Satanás, os principados e potestades, estão atuando no mundo, justamente levando pessoas para longe da presença do Senhor. E perceba que não é o homem que vai voluntariamente aos pés de Jesus. Os demônios é que levam esse homem até Jesus. E os demônios perguntam, por que o Senhor chegou agora? Por que o Senhor quer nos atormentar? O inimigo fez dele um exilado da própria família, alguém incapaz de conviver e de ser cuidado. É verdade que João 10:10 não fala diretamente de Satanás, mas diz ali exatamente também o que Satanás faz. Ele veio para matar, para roubar e destruir. Mas graças a Deus, que Deus enviou seu Filho Jesus para nos dar vida e vida em abundância. Satanás destrói lares porque sabe que a família é lugar de identidade, de acolhimento, meus irmãos.
Certa vez, conversando com uma pessoa, ela disse, pastor, ore por mim, porque é tão difícil voltar para a igreja. São tantas propostas lá fora. E parece uma coisa, a pessoa quando começa a fazer um propósito, eu vou para a igreja, hoje eu vou para a igreja, 5:30 da tarde, ela começa a se arrumar, aparece uma ligação, um infeliz, um enviado, não sei de onde, bora sair, eu pago tua cerveja, um churrasco por minha conta. Cara, não é um domingo só, não tem nada não. Ontem lá em Bom Jardim, a gente estava um momento de culto, o Ini do Badoc, é um bem conhecido diante de nós, e ele dando o seu testemunho, mas antes do culto a gente foi conversar um pouco, eu já acompanhava ele das redes sociais, e ele dizendo que na pandemia, no dia do seu aniversário, ele perdeu o seu irmão e a sua mãe. E ele disse, naquele dia tudo perdeu sentido para mim. Uma vida totalmente pregressa, uma outra religião, ciente das coisas que ele fazia de errado. E ele disse, naquele dia que os médicos começaram a me enganar, dizendo que minha mãe tinha sido estubada, mas eu sentia que não estava muito bem. E à noite eu recebo a ligação. Um dia antes foi meu irmão. E no dia do meu aniversário, à noite, a minha mãe faleceu. Esse que foi na internet, procurou lá como tirar a própria vida. Foi na farmácia, comprou umas certas medicações e tomou. Quer dizer, foi tomar. Quando de repente alguém liga para ele. Estou indo aí na sua casa. Covid, meu irmão. Chega uma pessoa lá e vai na casa dele, começa a conversar com ele e ele desiste no primeiro momento. Mas ele disse, não, amanhã não passa. Ele disse que 9:30 da noite ele vai para a beira-mar da Praia de Boa Viagem e fica olhando para o mar e ele começa a caminhar e entra dentro d'água. Bem, não tem mais ninguém aqui que possa me impedir. E ele sai andando, água já no pescoço, e de repente ele ouve uma voz. Eu ainda não desisti de você. Ele olha para trás assustado e volta, fica preocupado, não sabe o que é aquilo. Ele entende que diante da religião que ele tinha, era alguma entidade que estava falando com ele. E ele volta para casa. Depois você vai na internet e ouve o testemunho dele completo. Meus amados, o isolamento é uma estratégia de Satanás. Esse homem vivia num sepulcro. Ele deixou a comunhão dos vivos para conviver com a morte. Ele não estava mais sobre o seu lar, mas ele estava vivendo agora com mortos. E muitas pessoas estão agora, nesse momento, vivendo com mortos. Que estão perambulando pela terra, perambulando pelos becos e vielas. Longe da presença de Jesus, e isso é exatamente o que Satanás quer e o que ele faz. Ele separa as pessoas do convívio e das relações saudáveis. Há muitas pessoas vivendo nos sepulcros, meus irmãos. Pessoas que estão isoladas emocionalmente, desconectadas de suas famílias, desconectadas da igreja. Terceira coisa que Satanás fez na vida desse homem, e que ele anda fazendo por aí também. Satanás tirou a liberdade daquele homem, verso 29. Olha o que o texto diz para a gente. Pois Jesus já havia ordenado que o espírito impuro saísse dele. Esse espírito tinha dominado o homem em várias ocasiões, mesmo quando era colocado sobre guarda com os pés e as mãos. Acorrentados, ele quebrava as correntes e, sob o controle do demônio, corria para o deserto. Veja que o texto vai trazer dois destaques aqui. Primeiro, muitas vezes, não era a primeira vez, foi uma única vez. O texto diz que muitas vezes, meus irmãos, várias ocasiões, Satanás se apoderava daquele homem. E o texto vai dizer também, meus irmãos, que ele estava sob o controle do demônio. Não era só uma vez. Satanás entrava, brincava com ele, fazia ele de fantoche, saía, voltava de novo. Eu controlo você. Isso representa uma escravidão espiritual. Isso é o que o pecado faz na vida daqueles que estão longe de Jesus. Romanos capítulo 6, verso 16, diz assim: você é servo daquele a quem obedece. Você é servo daquele a quem você obedece. Quando se abre a porta do pecado, o inimigo assume o controle. E essas correntes eram os sinais da tentativa do homem controlar o mal. Mas não existe ninguém que possa controlar o mal, a não ser Jesus Cristo, meus queridos. E aí quando Jesus chega, Jesus muda o cenário. Jesus entra num lugar e num cenário que ninguém gostaria de ir. É por isso que aquele homem está fora da cidade. E mais uma vez, ouvindo o testemunho de Ni, olhando para algumas partes da minha história, da minha vida,
Quando Jesus quer ter um encontro com uma pessoa, ele vai em lugares que muitos de nós não entraríamos e duvidaríamos. Jesus entra em presídios, Jesus entra em prostíbulos, Jesus está em lugares que agora, para nós, fede. Mas quando Jesus quer salvar uma vida, Jesus vai lá, pelo poder que há no nome de Jesus, meus irmãos. A sociedade tentava resolver o problema daquele homem, mas sem sucesso. Muitos hoje também estão presos, não com correntes de ferro, mas estão correntados pelos vícios, pelos medos, pelos traumas, pelas culpas, pelos pecados. E essas são as algemas espirituais que Satanás usa justamente para impedir que talvez você que está aqui essa noite tenha um encontro verdadeiro com Jesus. Pessoas que tentam de alguma forma vir no domingo na igreja e espera que aconteça alguma coisa diferente. Lembra quando Naamã vai até o encontro de Eliseu e ele fica naquela expectativa, ele vai curar minha lepra. E quando o Geazi vai até o encontro, ele diz, ó, vá tomar banho, meu filho. Alguém já mandou você tomar banho? E Geazi assim, ó, vá tomar um banho. E Naamã revoltado, não é possível. Eu sou uma autoridade. Eu vim de tão longe, chego aqui, eu pensava que ele ia sair, ia rodar, ia soltar uma rajada de glória aqui nesse lugar, ia passar a mão, ia cuspir, ia fazer um rebuliço. Nada. Banho. Algumas pessoas às vezes perguntam, pastor, como é que eu posso ter uma vida cada vez mais melhor com Jesus? Eu falo isso e parece que, mas só isso não dá, pastor. 3 coisas simples, se você não sabe, anote. A minha juventude já sabe, aqui a nossa juventude já sabe. Leia a sua Bíblia todos os dias. Ore todos os dias. E venha para a igreja, meu querido. Mas tem muita gente, a gente vê isso hoje nessa teologia que a gente está acompanhando. Não, só isso não dá, pastor. Tem que ter alguma coisinha. Parece que só Jesus não é suficiente. Tem que ter Jesus e mais alguma coisa. Tem que ter o culto mais alguma coisa. Meus amados, quando Jesus chega, vidas são transformadas. Não precisa de mais nada, só a presença de Jesus. Só Jesus Cristo é suficiente. Só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus Cristo tem poder sobre as potestades e sobre todo o poder maligno na minha e na sua vida. Porque você sabe muito bem, ainda que nós cristãos tenhamos o Espírito Santo, a Bíblia diz que Satanás está ao nosso derredor. E ele só quer uma brechinha, ele fica ali atento, só esperando. É claro que existem coisas que a gente não pode também, aí eu tenho que proteger Satanás. Porque tem muita gente que começa a colocar a culpa no bichinho também. Leva uma topada, foi Satanás. Não, não foi. Uma vez uma pessoa disse, pastor, ore por mim, porque eu acho que o meu amigo, ele está com o espírito do demônio do desemprego. Como é que é isso? Pastor, não para quieto no emprego. Ele começa a trabalhar, daqui a pouco, 15 dias, ele pede demissão. Ou ele é colocado para fora. Eu disse, não, isso aí não tem nada a ver com o demônio, não. Deixa Satanás no canto dele lá, quieto. Você é a pessoa que está fazendo alguma coisa de errado no emprego. Começa a trocar de emprego, não está bom aqui, eu vou para outro. Aí depois começa a pedir oração na igreja, começa a aperrear os pastores para a gente estar orando. Aí a gente começa a orar, o irmão agradece a Deus, estou empregado. E aí, meu filho, estou desempregado, pastor. O que aconteceu? Não, naquela empresa não, pastor, não dá não. Ali ninguém presta, pastor. Ninguém. É um bando de gente falsa, fofoqueiro. Tem uns crentes lá, misericórdia, pastor. Satanás não tem nada a ver com isso não, gente. Mas voltando para o texto. O deserto aqui simbolizava essa solidão, essa exclusão, meus irmãos. O diabo não apenas oprimia, não aprisionava, mas ele afastava aquele homem da vida e da comunhão com outras pessoas. O objetivo de Satanás era manter o ser humano preso, isolado, para que ele perdesse toda a esperança. Nós estávamos há tempos atrás, no período da Covid, orando para que a igreja abrisse suas portas e a gente voltasse a estar cultuando junto. A gente fez propósito, não sei vocês, mas lá em São Vicente, a gente orava copiosamente, que passe logo esse processo, que a gente possa voltar para a igreja. A gente passou pela pandemia, voltamos para os cultos, ainda tem crente que não vem para a igreja. Eu não entendo isso. De lá para cá, aqui não, graças aí resolve com o chefe aí. Meus amados, e é isso que Satanás quer com você. Não com vocês, mas aqueles que ainda não conhecem Jesus.
Que você não venha para a igreja, que você não se envolva com a igreja, que você não sirva a Jesus, que você não tenha uma vida espiritual saudável, que você não pratique as disciplinas espirituais. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 26. Para que se desprendam dos laços do diabo, que os prende para fazerem o que ele quer. Uma vida sem Jesus é uma vida servindo a Satanás, meus irmãos. E muitas pessoas estão assim. Resumindo essa primeira parte, Satanás, o que é que ele faz na vida desse homem? Primeiro, Satanás tira a sua identidade. Segundo, Satanás, ele tira aquele homem do convívio social. E terceiro, Satanás, ele tirou a liberdade daquele homem. Mas eu não quero falar de Satanás. Ele já está condenado e destruído em nome de Jesus. Eu quero falar de Jesus. E eu quero mostrar para vocês o que Jesus fez na vida daquele homem. E o que ele faz ainda hoje. Diante daqueles que talvez estejam aprisionados, estejam acorrentados, sofrendo nesse momento, em seus cemitérios isolados de tudo e de todos. Primeira coisa, versículo 35 e 36. Jesus é aquele que traz dignidade para aquele homem. Olha o que o texto vai dizer, verso 35 e 36. 35 e 36. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Uma multidão se juntou ao redor de Jesus. E eles viram o homem possuído, não é isso que o texto diz? Vocês estão com a Bíblia aberta? Não é isso que o texto diz, meus irmãos? Versículo 35. A multidão, quando viu o homem sentado ao lado de Jesus, ele estava possuído, não é isso? Estava o quê? Liberto. Estava sentado aos pés de Jesus. Ele estava vestido e em perfeito juízo, meus irmãos. Meus queridos, existem textos na Bíblia, histórias, que a gente lê, e elas certas vezes elas causam até uma certa emoção em nós. Mas não tem como ler esse texto e não se emocionar. De um contexto de um homem que estava vivendo longe de uma sociedade, revirando sepulcros, vivendo diante de mortos, e agora ele está vestido, sentado aos pés de Jesus e em perfeito juízo. Isso porque Jesus já tinha feito o grande milagre na vida dele. A nudez que era um sinal de vergonha, mas agora quando ele se encontra com Jesus, Jesus o reveste de um homem novo com dignidade. Isaías capítulo 61, verso 10. Ele me cobriu com vestes de salvação e me envolveu com manto de justiça. Jesus não apenas liberta aquele homem, mas ele reveste o ser humano com um novo valor. Aquele que não tinha valor para a sociedade, agora tem. Aquele que não tinha identidade para a sociedade, agora tem. Ele é chamado Filho de Deus. Aquele que era perdido foi achado. Aquele que estava longe, agora está perto. Eu fico imaginando a cena daquelas pessoas que olham e veem aquele homem sentado ao lado de Jesus. Vocês devem conhecer pessoas assim, que antes de ter um encontro com Jesus, elas viviam uma vida que a gente olhava e dizia assim, meu Deus do céu. Quando nós levamos a juventude lá para Cristolândia, e nós conhecemos lá uma das coordenadoras. E o pastor Gildo, conversando com a gente, ele disse assim, Ival, tá vendo aquela menina ali? Quando ela chegou aqui, ela era um menino. O jeito que ela andava, a forma como ela falava, as roupas dela, o corte do cabelo, era um menino. Agora está lá, aquela menina, como mulher de Deus, servindo a Jesus. Uma radical, que abriu mão da sua própria vida para servir a Jesus. E é isso que Jesus faz na nossa vida, meus irmãos. Todos nós aqui, antes de Jesus, tínhamos uma identidade. Nós estávamos perdidos, condenados ao inferno. Mas no dia que nós tivemos um encontro com Jesus, nós fomos selados pelo Espírito Santo. E há uma recompensa para a nossa vida e um dia estaremos com Jesus no céu. E talvez você que chegou aqui esteja perdido, sem rumo, sem direção. E eu quero dizer para você que Jesus, Ele quer lhe dar uma nova dignidade, um novo nome. Talvez para as pessoas lá fora, as pessoas não deem mais valor para você. Mas o bom é saber que Jesus, Ele pega aquilo que não tem valor e transforma naquilo que é valioso e precioso. Jesus nos chama para isso.
Homem que antes gritava, se feria, vivia fora de si, agora tem sanidade, tem paz, tem discernimento. Filipenses 4:7 nos diz isso. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Jesus não só cura o corpo, meus amados, mas Ele reorganiza a alma. Quem se aproxima de Jesus, ele volta a pensar. É claro que existe um processo, dependendo da história, dependendo dos casos. Quando as pessoas têm um encontro com Jesus, ela sente vontade de viver. Ela luta cada vez mais para estar perto de Jesus. Antes o homem vivia isolado, desanimado, sem direção. O Salmo 40, verso 2 diz: tirou-me de um poço de destruição e firmou os meus passos sobre a rocha. Louvado seja Deus. Essa é a primeira coisa que Jesus faz na vida desse homem. Jesus traz dignidade para ele. A segunda coisa que Jesus faz na vida desse homem está no verso 39. É quando Jesus não atende o seu pedido. Acompanhe comigo. Verso 38. O homem que tinha sido liberto dos demônios suplicou para ir com ele, mas Jesus mandou para casa dizendo: volte para sua família e conte a eles tudo o que Deus fez por você. E o homem foi pela cidade inteira, anunciando tudo o que Jesus tinha feito com ele. Primeira coisa que Jesus faz por esse homem é dar dignidade para ele. E a segunda coisa que Jesus faz para esse homem é dizer não. Isso nos ensina algo muito interessante. Não significa, porque agora a gente é de Jesus, que ele vai dizer sim para a gente sempre. Tem coisas que o Senhor vai dizer não para a gente. E a gente precisa ter discernimento e sabedoria para compreender e entender os propósitos de Deus, ainda que nesse primeiro momento seja difícil para a gente. E esse é algo que, nesse texto, às vezes, algumas pessoas começam a entrar em confusão. Porque eu queria trazer primeiro uma coisa que acontece antes. Nesse texto existem 3 pedidos. Os 2 primeiros pedidos Jesus atende. Mas o último Jesus não atende. O primeiro pedido são os demônios. Os demônios pedem para que Jesus não os lance no abismo. Verso 30 a 31. Não nos lance no abismo, mas nos coloque nas manadas de porcos. Jesus pergunta: qual é o nome de vocês? E eles dizem: legião. Uma legião era equivalente a 6.000 soldados romanos, gente. É muito demônio na vida de um homem só. É muita gente. Uma manada de porcos é equivalente a 2.000 porcos. Vocês têm dimensão do que estava acontecendo aqui? E quando os demônios pedem para que Jesus os coloque nos porcos, Jesus atende. Por que Jesus atende os demônios? Primeiro, Jesus queria mostrar àquele homem a dimensão do que estava na vida dele. E é por isso que Jesus atende os demônios. Jesus queria mostrar para aquele homem o que estava dentro da sua vida. Segunda coisa, quando os porcos morrem, eles se atiram no despenhadeiro, Jesus queria mostrar para aquele homem que o mal que o atormentava tinha sido aniquilado definitivamente. É isso que Jesus faz na vida daqueles que reconhecem Ele como único e suficiente Salvador. E Jesus também queria mostrar para a cidade que Ele tinha poder e que Ele operava. Mas eu creio que Jesus continua operando hoje, meus irmãos. Você deve conhecer pessoas que bebiam, que fumavam, que viviam jogadas na sarjeta, mas que hoje foram transformadas e restauradas pelo poder que há no nome de Jesus. E a gente olha para a vida daquela pessoa e a gente vê beleza. E não é porque ela é bonita não, a começar desse pastor. Mas é porque ela tem agora a presença do Espírito Santo. A presença de Jesus, meus irmãos. Quando aquele homem então faz o pedido, Jesus não aceita. Jesus diz não para ele. E por que Jesus faz isso então? Por que Jesus não aceita o pedido daquele homem? O texto responde para a gente. Verso 39, Jesus disse: volte para sua família e conte a eles tudo o que Deus fez por você. Quando eu estava procurando uma imagem para essa mensagem, bota a imagem aí, por favor. Eu pensei, bota a imagem aí, por favor. Pronto. Eu pensei em colocar um demônio ali na imagem. Mas não ia pegar bem não, o demônio não. Pegava não, né, pastor?
um bichinho ali assim, saindo fogo dos narizes dele, alguma coisa assim. O Lúcifer lá da Netflix, né? Mas eu coloquei uma porta, mas não uma porta qualquer. Aí a casa. E eu fico imaginando aquele homem voltando para casa. Porque eu imagino que ele tinha uma esposa. O texto diz que ele tinha uma casa, ele tinha uma família. Casa que é família. E eu fico imaginando que quando ele está chegando na porta da casa dele, e que ele bate na porta, eu acho que a família fica pensando, quem vai ser agora? Qual é a notícia ruim que vai chegar dele agora? Tempos atrás eu compartilhava aqui com os irmãos, o meu irmão envolvido em torcidas organizadas, ele foi detido, passou 5 dias, uma semana no cotel. Mas para minha mãe, foi muito sofredor. Minha mãe não chegou a visitá-lo. Mas enquanto estava todo o processo, ele sendo procurado pela justiça, minha mãe não conseguia dormir. Teve uma noite que eu saí de Carpina, 11 da noite, e vim dormir com a minha mãe. Porque ela estava com medo de uma abordagem policial, da forma como poderiam chegar lá em casa, ou até de receber uma notícia ruim. Seu filho aprontou de novo. Eu fico imaginando aquele homem na porta da sua casa, parado. Entro ou não entro? Bato ou não bato? E talvez bateu e alguém ficou, meu Deus, ele fez o que agora? De novo. Será que ele mexeu com alguém? Será que ele foi apunhar alguém? Será que ele defraudou alguém, roubou alguém, agrediu alguém? Eu fico imaginando que essa família ficava nessa condição, esperando uma notícia ruim chegar. Mas o texto diz que ele volta para casa. Em Marcos capítulo 5, diz que esse homem, ele saiu pela região, em Marcos capítulo 5, ele saiu pela região anunciando Jesus Cristo. Ele foi o primeiro missionário em Gadara. Aquele homem foi transformado pelo poder de Jesus. Esse que vos fala foi transformado pela misericórdia, pela graça de Jesus. Existem coisas e histórias na minha vida que se eu pudesse, eu apagava, meus irmãos. Mas Jesus disse para que eu me volte para casa e conte a todos o que Deus fez por você. E ele saía pela cidade anunciando tudo o que Deus fez por ele. Deus tem poder, meus irmãos. Não existe um caso perdido para Jesus. Não existe uma história perdida para Jesus. É por isso que Jesus, nós precisamos clamar por Ele. Eu gostaria de cantar para finalizar. Queria que todos colocassem de pé. Pessoal do louvor. O título dessa música é Clamo Jesus. Tá aí a letra? Tá não? Tem letra não. Espera aí. Deixa eu pegar aqui o celular. Tem como colocar aí a letra? Dá um jeito aí, vê aí. O refrão dessa música, ele diz assim: Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, sai agora. Clamo, Jesus. E ele vai dizer: teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida, teu nome destrói cadeias, dissipa as trevas, vem me incendiar. E é isso que Jesus faz na nossa vida. É o nome de Jesus que tem poder.
Só o nome de Jesus transforma. Todo ser humano, quando tem um encontro com Jesus, ele é transformado. E quando ele se permite. E é por isso que a gente vai cantar essa música de forma bem suave. Eu queria que a gente cantasse junto. Em nome de Jesus. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que a esperança e liberdade. Clamo Jesus. Declare. Teu nome é cura, teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Vamos de novo, todos juntos? Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração. Aleluia. Pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome. Declare o nome de Jesus. Quebrando os vícios dessa geração. Declaro que a esperança e liberdade. Aleluia! Clamo Jesus. O teu nome, Senhor. Só o nome. Teu nome é cura. É poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Você crê nisso? Que o nome de Jesus tem poder de dissipar todas as trevas, de quebrar cadeias, de libertar os oprimidos. E talvez você chegou aqui nessa condição. E Jesus quer lhe libertar, meu querido. Não existe outro nome nos céus, na terra, acima dos céus, que não seja o nome de Jesus. Talvez você tenha escolhido essa igreja apenas por vir. Mas o Senhor já sabia que você viria aqui hoje. Talvez o seu coração esteja indomável, assim como aquele homem. E Jesus quer dominar o seu coração. E se há alguém aqui essa noite que entende isso, e quer entregar sua vida a Jesus, deixando Ele lhe dar dignidade, conduzir a sua vida, para que todos da sua casa e da sua vizinhança vejam o que Jesus fez por você. Levante as suas mãos, eu quero orar por você essa noite. Se há alguém que quer entregar sua vida a Jesus, aceitá-lo como único e suficiente Salvador, levante das suas mãos. Eu quero orar por você essa noite. Entenderei que todos que estão aqui já são crentes. Mas o texto não fala só do gadareno. Fala também de um povo que rejeitou a Jesus. Mandaram Jesus embora. E Jesus foi. Isso nos ensina que Jesus não entra e não fica onde Ele não é convidado.
Por isso, não volte para casa hoje sem Jesus. Você que me assiste, você que está aqui, volte para casa anunciando Jesus Cristo. Os adolescentes amanhã na escola, falem de Jesus Cristo. No seu trabalho, fale de Jesus Cristo. E é isso que essa canção, na segunda parte, vai dizer. Declare. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, declare. Clama o santo nome Jesus. Declare, declare, meu irmão, declare. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre tua família, clama o santo nome Jesus. Sua igreja, o teu nome, erga suas mãos e sua voz. Teu nome é cura. Obrigado, Jesus. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Se a gente fosse pentecostal, agora era glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí, meu irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar, meus queridos. Deus abençoe.